irmãos, eu gostaria aqui, com muito respeito ao meu irmão, meu pastor Wesley, continuar aqui a pregação do domingo passado, tá? Uma linda pregação sobre jornada, sobre processos, sobre a caminhada de José, as fases da vida de José. E eu assisti essa pregação, ouvi essa pregação, fui abençoado por ela. E eu creio que muito do que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite encaixa na palavra do último domingo. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 5. Nós estamos aqui no momento histórico em que Jesus ressuscitou. Já havia acontecido o dia de Pentecostes e os discípulos se reuniram para formar a igreja, para escolher líderes. Os discípulos perceberam que era preciso delegar algumas tarefas a outras pessoas. Era preciso que os discípulos se dedicassem à palavra, ao ensino da igreja. E aí eles resolvem escolher diáconos. Eles chamam a assembleia lá do povo, a primeira igreja, o povo do caminho, e vão escolher os seus diáconos. E aqui eles dão um parecer, né? Eles dizem, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, eles colocam a palavra de Deus em primeiro lugar, mas ele diz, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí eles estão nesse processo de escolher homens que toquem o barco, que os ajudem, os assessorem no trabalho da primeira igreja. E aqui se apresenta a vida de um grande discípulo de Jesus, um homem chamado Estevão. E é sobre ele que nós vamos conversar nessa noite, dessa pregação que nós vamos tirar o nosso alimento, aquilo que nós precisamos que vem do céu sobre nós. Então vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. O parecer agradou a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Retrato de uma igreja que crescia, uma igreja que prosperava pela palavra. Continuando, versículo 8, não se perca. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, eram judeus, tá? E discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que lhes dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. De um anjo, até aqui. Meus irmãos, o tema desse ano, trazido pelo nosso querido pastor Walter, trata de avançar, trata de ir adiante, trata do avante, de ir a um lugar mais excelente, trata de não parar. Avançar fala de não parar. Avançar fala também de não retroceder, de não voltar para as velhas coisas, para as velhas amarras, para as velhas paixões, para os velhos hábitos do velho homem. Avançar fala também sobre não se acomodar, sobre não armar a rede da vida e esperar o tempo passar. Avançar fala sobre ir
adiante. Mas onde? Eu perguntei essa mesma pergunta na primeira pregação do ano. Avançar, tudo bem, mas para onde? E aqui começa o nosso link com a pregação do último domingo, quando o pastor Wesley nos trouxe a jornada de José. Ele foi avançando, e se a gente olhar assim, só geograficamente, ele saiu da terra prometida em direção ao Egito. Parece um retrocesso, mas a verdade é que a cada passo que ele foi dando, ele foi avançando em submissão, avançando em obediência, avançando em humilhar-se diante da vontade de Deus, avançando em persistir, avançando em não desistir, avançando em chegar num lugar mais alto. E aí ele consegue atingir o seu objetivo. E eu quero dizer a você, nessa noite, ou você que está aí me ouvindo no YouTube depois, de manhã, de tarde, de madrugada ou de noite, que o Espírito Santo é o grande guia dessa jornada. Avançar para onde? Para onde o Espírito Santo deseja nos levar. Avançar para onde? Para onde o Espírito Santo tem sonhado em nos levar. Avançar para onde? Para onde o Espírito Santo tem trabalhado para nos levar. Essa é a grande verdade. A igreja do Senhor não pode ficar parada. A igreja do Senhor não pode retroceder. Há uma jornada, há um espírito, há um guia, há um propósito, há um alvo, há Jesus Cristo que trabalha com sua igreja, há a Nova Jerusalém que está logo ali à frente, há vidas que aguardam a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo, há dons do Espírito Santo que aguardam uma postura da igreja para serem derramados sobre toda a carne, há uma mudança de projeções humanas a serem realizadas nessa terra no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus. Estevão conseguiu avançar. A Bíblia não fala aqui de um homem rico, a Bíblia não fala aqui de um grande profissional, a Bíblia não fala aqui de um grande homem na terra, a Bíblia fala de um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A Bíblia fala de um homem que ia e realizava sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que conseguiu avançar aos olhos de quem importa. Ele avançou no julgamento de quem importa. Aos olhos dos outros judeus, ele parecia um retrocesso. Ele parecia um atraso de vida. Esse homem pregando arrependimento, esse homem pregando que Jesus iria destruir o templo, esse homem pregando o evangelho na sua real mensagem de mudança de conduta, na sua real mensagem de conversão. Para muitos, Estevão era julgado como um retrocesso, mas para Deus, que é quem realmente importa, Estevão estava avançando e avançando a um lugar mais alto. Aqui, por todo o capítulo 7. Eu não vou ler, tá? Porque são 60 versículos. Mas eu queria ler 60 versículos aqui para você. Porque aqui, no capítulo 7 de Estevão, está a essência da sua defesa. A defesa de Estevão. Esse capítulo 7 é dividido em duas partes. O primeiro é a defesa de Estevão. A segunda é a morte de Estevão. Mas eu queria focar essa pregação nessa noite, na defesa de Estevão, na defesa do Evangelho, na defesa do Espírito Santo de Deus, na defesa do propósito. Creia, existe um propósito, creia, existe um céu, creia, existe uma nova Jerusalém, creia, existe um mundo espiritual que se move, creia, o céu é real. Creia, Jesus te ama. Creia, Jesus quer te dar coisas novas. Creia, você não é obrigado a ficar batendo a cabeça na mesma parede. Creia, há coisas novas para a sua vida, para a sua família. E esse discurso de Estevão é a defesa de Estevão, mas, na verdade, quando você lê o capítulo 7, você vê que é a defesa do propósito, a defesa do avanço, a defesa do Evangelho, a defesa da realidade da palavra. E para quem Estevão estava falando? Estevão estava falando para... Vou ler aqui de novo, tá? Estevão estava falando para os libertos de Cirineus, os alexandrinos, os da Cilícia, os da Ásia.
Estevão estava falando no Sinédrio diante de escribas, sacerdotes. O apóstolo Paulo, ainda jovem, ainda chamado Saulo aqui, estava ouvindo, ainda antes de Cristo, antes da sua conversão, o discurso de Estevão. Ele estava pregando para homens de coração duro, para as suas falsas testemunhas. Aqueles que foram pagos para depor contra ele estavam ali ouvindo a sua pregação, a sua última pregação. E esse discurso, ele tem bastante validade. Esse discurso, ele tem relevância, porque aqui não é a palavra de um homem qualquer, aqui não é a palavra de um homem que estava retrocedendo, aqui não é a palavra de um homem que estava depressivo diante das dificuldades, aqui não é a palavra do homem que estava parado no tempo, aqui é a palavra de um homem que a própria Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E não à toa, o livro de Atos, escrito pelo discípulo Lucas, está aqui descrevendo nesses 60 versículos a última pregação desse homem de Deus. Isso é algo muito precioso. Isso é mais precioso do que livros de toda uma biblioteca, porque aqui está não só a letra, não só a intenção, não só a história, não só o contexto social daquele tempo. Aqui está o poder de Deus impresso na boca de um homem cheio do Espírito Santo. E aqui ele argumenta, e eu li e reli, esse texto para captar aqui elementos que vão avivar a igreja do Senhor. Captar elementos que vão nos colocar na posição certa. Porque aqui há duas posições nesse texto, duas posições. Aqueles que estavam de braços dados com o Espírito Santo, realizando a obra de Cristo na terra. E do outro lado, aqueles que estavam resistindo ao Espírito Santo. Aqui, no versículo 51 do capítulo 7, Estevão diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então aqui, a gente entende o Evangelho como uma grande jornada. Uma jornada que iniciou quando saímos do lamaçal do pecado, da escuridão da vida, das trevas, da loucura do mundo, das vãs filosofias, das paixões da terra. Quando encontramos com Jesus Cristo, estamos agora encaminhada rumo à nova Jerusalém celestial, rumo ao céu. E aqui está o Espírito Santo como aquele que nos guia. Estevão está dizendo: vocês não têm avançado em Cristo, porque vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês têm resistido ao Espírito Santo. Vocês têm o pescoço duro. E aqui ele faz um diagnóstico médico. Ele diz: o problema de vocês é um problema de pescoço, de coração e de ouvido. Está aqui o diagnóstico. Eu fiz uma tomografia espiritual. Estevão diz: vocês têm o pescoço duro, vocês têm os ouvidos impuros e vocês têm o coração endurecido diante do Evangelho de Jesus. Coração, ouvido e pescoço. Ele usa 3 elementos do corpo humano para descrever uma intenção, uma postura, uma posição do coração. Um coração fechado, um coração rebelde, um coração vaidoso diante do propósito e do guia chamado Espírito Santo de Deus. Você imagina que você está diante de uma jornada, num lugar desconhecido, num lugar, não sei se você já passou por isso, ao visitar uma cidade, outro país, ou uma dessas praias, e de repente, quando você chega no local, ou desce do ônibus, ou desce do carro, ali aparecem vários guias. Vários guias, às vezes meninos, adolescentes, jovens que vão te dizer: olha, se você deixar, eu vou te levar ao ponto tal, eu vou te mostrar a coisa tal, eu vou te mostrar, e vai contando história. E vai contando história. Quando a gente era criança, meu pai está me ouvindo, e minha mãe deve estar me ouvindo, a Nina. A gente visitou algumas cidades do Nordeste, e esses guias eram muito engraçados. A gente foi lá para Natal, o maior cajueiro do mundo, e esses guias não paravam de falar. Eu acho que eles criaram muitas histórias em torno daquele cajueiro, explicando. A tia Edna também estava lá com a gente, lá na casa do irmão do tio Evaristo, e eles iam explicando, e esse guia ficou famoso, foi para Jô Soares, fez propaganda de Havaianas.
A verdade é que o Evangelho é esse grande desafio ao novo. Mas muitas vezes nós estamos resistindo ao guia. Nós estamos resistindo àquele que vai nos levar adiante. Nós estamos resistindo àquele que sabe de todas as coisas e que é capaz de nos levar a experimentar os melhores lugares possíveis. Estevão, ele estava nas mãos do guia. Estevão estava nos braços do guia. Estavam em meio a sinais, prodígios, maravilhas. Enquanto os judeus, os escribas, os sirineus e os demais que estavam o acusando, estavam resistindo. Viram Jesus morrer e resistiram. Viram os sinais da sua ressurreição e resistiram. Ouviram falar que por 40 dias Jesus estava aparecendo e resistiram. Estavam presentes na festa de Pentecostes e resistiram. E não desfrutaram. E não creram. Ora, esse discurso não é só para aquele dia, esse discurso é para hoje, esse discurso é urgente, esse discurso é para a igreja, esse discurso diz, não resista ao Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, se coloque nas mãos do guia, deixe o guia te levar para onde ele achar melhor, porque ele tem planos melhores, ele tem planos maiores, ele tem um lugar excelente para ti, para a tua família, para a tua casa e para a tua igreja. Ele sabe. Quem aqui quer viajar nessa noite nos braços do guia? Amém? Quem quer aqui nessa noite ser levado pelo guia a conhecer o escondido, a conhecer o oculto, a conhecer os segredos, de Jeremias 33:3, ele diz, clama a mim e eu te responderei. E eu te direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem aqui quer ser levado como o apóstolo Paulo, que diz que foi ao terceiro céu, nos braços do guia do Espírito Santo de Deus? Quem aqui quer ser como João na ilha de Pátimos, que pelas asas do Espírito foi levado a conhecer o que está por vir, o Apocalipse, a rua de ouro, o mar de cristal, aquele que viu o cordeiro que é digno de desatar os selos, de abrir o livro e de dizer que são feitas todas as coisas? Isso é segredo, é oculto, isso não é dessa terra, é para adiante. E o argumento de Estevão residia quando ele disse, olha, vocês que estão me acusando aqui, dizendo que eu estou contra Moisés, eu quero dizer, vocês que estão. Se a gente for ler toda a carta do capítulo 7, né, de Atos, a gente entende que Estevão está dizendo, daquilo que vocês me acusam, vocês é que são os culpados. Vocês estão me acusando de ir contra a lei do nosso patriarca Moisés. Mas eu quero dizer a vocês, aí ele começa a dizer, um dia, lá no versículo 2 do capítulo 7, Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra de Ur dos Caldeus, habitou na terra de Harã, até que o seu pai Terá morreu, e ele saiu a desbravar, a peregrinar por uma terra que o Senhor lhe daria por herança, uma terra da qual o Senhor não deu nem mesmo o lugar de pôr um pé, mas o Senhor prometeu essa terra a ele e aos seus descendentes. Mas vocês rejeitaram o pai Abraão. E aqui está o primeiro tópico da mensagem de hoje. Vai ser uma mensagem rápida, curta, espero que certeira, espero que com conteúdo para mudar a tua vida e a tua história. Mas se queremos avançar, não podemos rejeitar o ministério de Abraão. Ele está dizendo, vocês não avançaram junto comigo. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Vocês não estão realizando sinais e prodígios comigo porque vocês rejeitaram o ministério do pai Abraão. Vocês estão dizendo que eu rejeitei Moisés, mas vocês rejeitaram Abraão. E ele saiu ao longo do seu discurso pensando alguns patriarcas e explicando o porquê que ao longo do tempo eles foram rejeitados. E ele diz, sabe por quê? Porque Abraão, apesar de não ter, está escrito aqui, de não ter herdado, no versículo 5,
do capítulo 7, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. O Abraão não chegou a receber assim um lugar para habitar. Ele ficou peregrinando. Mas para habitar, um lugar para viver, dizer essa aqui é a terra prometida. Ele não chegou a viver, nem o local de um pé. Mas o Senhor prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. E ele creu. E por que Estevão está dizendo que eles rejeitaram Abraão? Porque o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele diz assim: Abraão continuou peregrinando na terra sem receber o que Deus lhe prometera, porque ele via uma cidade de fundamentos eternos, uma cidade que tem um arquiteto e um edificador chamado Senhor, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, é o arquiteto e é o construtor do motivo da cidade pela qual Abraão peregrinava. Ele está dizendo: quando vocês mataram Jesus, vocês estavam rejeitando o pai Abraão, porque o pai Abraão peregrinou nessa terra, apontando para o ministério de Jesus Cristo, aquele que prepararia não mais uma terra de areia, mas uma terra eterna chamada Nova Jerusalém. E nós, como igreja hoje, corremos o risco de rejeitar, de não avançar, mas de retroceder, quando nós esperamos o Evangelho, quando nós projetamos Jesus Cristo, quando nós projetamos a nossa adoração e a nossa pregação só para as coisas desta vida. Quando nós projetamos o Evangelho para a minha vida, para a minha profissão, para o meu bolso, para a minha esposa, para o meu marido, para a minha família, para a minha casa, e está tudo bem, achando que o Evangelho é mais uma ferramenta que vai te fazer feliz. O Evangelho é uma gaveta especial de promessas que você pode tirar algo que vai falar palavras bonitas. Ei, o Evangelho não é apenas uma gaveta da vida, o Evangelho é o guarda-roupa inteiro, o Evangelho é uma vida transformada, o Evangelho é o céu que se anuncia. Jesus está voltando, aquele que fará novas todas as coisas está às portas. O Evangelho é para essa vida, sim, mas o Evangelho aponta muito mais para o vindouro, para aquilo que se derramará sobre a sua igreja. Quando Estevão disse isso chocou aquele público. Ele disse: Abraão não estava só olhando para essa terra, porque ele creu, ele foi o pai da fé, ele viveu até o fim por essa fé, ele andou nessa terra pela fé, ele não viu o cumprimento das suas promessas. Por quê? Porque o coração dele estava no céu. Você entende isso? Se você quer avançar nesse ano, nesse tema, se você quer estar conosco nesse propósito, entenda, o Evangelho não é só para essa terra. Existem valores eternos. Existem vidas que clamam pela igreja que se levantará em ousadia, em glória, para a igreja que se levantará não olhando para o meu, o meu, não para si mesmo, para suas pequenas coisas, mas uma igreja que levanta a cabeça, tira o olho do meu e coloca o olho no reino de Deus e na sua vontade e na sua justiça. Uma igreja que para de olhar para os seus mimimis, para os seus problemas, para as suas questões internas e pessoais somente, e passa a olhar adiante, e passa a amar o próximo, e passa a entender que a igreja é um projeto muito maior do que o meu, do que o teu, do que aquilo que era meu, que era teu, nessa infantilidade dos dias de hoje, nessa briga de posses da terra. Jesus disse: ei, louco! Essa noite pedirão a tua alma. O que você vai fazer com esses acúmulos dessa terra? Jesus disse ao jovem rico: pois vai e vende o que tens, porque ele entendeu que no coração do jovem rico ainda figurava o pronome possessivo do meu, as minhas riquezas, as minhas coisas. Aquilo que é meu, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu agarinhei durante a vida. Ei, o ministério de Abraão pela pregação, a última pregação, pela última pregação de Estevão, aponta para o céu. Paulo diz: se nós esperamos o Evangelho só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque existe um céu que aguarda a igreja do Senhor. Existe um mover do Espírito que fará os jovens falarem novas línguas,
que fará os velhos profetizarem, terem visões do céu. Existe um céu que traz uma luz sobre a tua vida, sobre a tua casa, trazendo esperança. Existe um céu que brilha dizendo: avança, meu filho. Existe um guia que te leva para lá, como o pastor Wesley pregou domingo, que pegou na mão de José, e José confiou, e José creu, e ele foi vencendo cada etapa da sua vida. Porque ele entendeu que havia um propósito maior. Então, o primeiro tópico da pregação de Estevão, e não a de Timóteo, mas a de Estevão, nos chama a olhar para o eterno. Porque Abraão creu até o fim, porque recebeu não. A Bíblia diz aqui que ele não recebeu nem a terra para botar um pé, o espaço de um pé. Mas ele creu, está lá em Hebreus, porque ele olhava para uma cidade de fundamentos eternos, que tem um arquiteto e um edificador, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu vou preparar morada para vocês. Existe um arquiteto. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Se deixe levar. Confia no guia. Vai com o guia, confia no guia. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós avançamos quando nós entendemos que o céu é maior do que a terra. Nós avançamos quando nós entendemos que existe a causa do Evangelho que é maior do que o nosso caso, como o pastor Walter pregou no acampamento. Existe uma causa que é muito maior do que o caso pessoal e individual de cada um de nós. Existe um propósito, existem famílias que carecem de Deus, existe um reino de Deus a ser conquistado. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro escreve assim, então, já que agora nós recebemos do céu uma natureza divina, ele faz uma oposição lá, o argumento de Pedro, sobre a natureza do homem e a natureza divina. Ele diz, olha, em Cristo nós tivemos acesso à natureza divina. Aí ele diz, lá no versículo 4 de 2 Pedro, no primeiro capítulo, ele diz, então, esforçai-vos para alcançar. Nós avançamos quando nós entendemos que é necessário esforço para espalhar o céu na terra, para ganhar vidas para Jesus. Então, se você quer avançar nesse ano, entenda, o céu é maior do que a terra. E aí ele continua a sua defesa. Ele continua a sua defesa, falando agora de José. Ele fala de José. Ele diz aqui, ele fala de Abraão. Ele diz, deixa eu ver aqui, eu acho que é no 10, não, no 11. Está aqui, no 9, né? Ele diz, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Imagina a cara desses judeus ouvindo essa pregação de Estevão, né? A cara de como assim? Porque eles esperavam a prosperidade, o cumprimento das promessas para a vida deles. Eles não estavam dispostos a enfrentar o que o pastor Wesley pregou domingo. O processo, o tempo, os níveis, a humildade, a quebra do orgulho. E aí ele diz, olha, vocês que estão me acusando aqui de ir contra o nosso pai e patriarca Moisés, vocês, essa mentalidade de vocês, e os próprios patriarcas venderam José como escravo. Ali estava Judá, ali estava Issacar, ali estavam seus irmãos, Gade, os outros irmãos, vendendo o seu irmão como escravo, por um espírito, por uma mentalidade que ainda está presente em vocês, disse Estevão. E eu digo aqui com muita humildade, ainda está presente nos dias de hoje. E eu vou arrochar mais o parafuso, ainda está presente no meio da igreja do Senhor. Esse espírito que vendeu José como escravo é presente em 2021. E eu vou te dizer. Por quê? O que foi que fez os irmãos venderem José? Sabe por quê? Porque eles não eram só Gade, Issacar, Zebulon, Judá. Eles eram bisnetos do bisavô Abraão. Aquele que recebeu uma promessa que seria pai de um grande povo. Aquele que recebeu uma promessa que teria uma grande terra por herança. Aquele que recebeu uma grande promessa de prosperidade. E eu imagino eles indo dormir e ouvindo o seu pai Jacó, neto de Abraão, dizer, olha, o seu avô
recebeu uma promessa de Deus, que da nossa descendência seriam como as estrelas do céu, como as areias do mar. E eu imagino aqueles meninos dizendo, quem vai ser o líder de nós? Quem vai ser aquele que vai liderar isso? Quem vai ser aquele que vai receber? Então no coração deles havia sonhos. Não agora os sonhos de Deus, mas no coração deles havia os sonhos dos bisnetos de Abraão. Havia um sonho da terra, havia um sonho de prosperidade, com certeza havia um sonho de domínio. E de repente o mais novo começa a sonhar que os mais velhos vão se ajoelhar para ele. E de repente o mais novo começa a sonhar que ele é o sol e os outros são as estrelas. Aqui eles tinham duas opções: ou ir buscar a Deus, ou sacrificar a Deus, ou ir para o monte orar e saber se aquilo era de Deus ou não. Ou eles tinham a opção de se desfazer daquele que estava sonhando os sonhos de Deus. Dentro de nós, há bisneto de Abraão, e dentro de nós, há José sonhador. Há o sonho de Deus e há o sonho do homem. Nós resistimos ao Espírito Santo quando nós colocamos os nossos sonhos pessoais acima dos sonhos de Deus, quando nós sufocamos aquilo que Deus planejou para nós. O Evangelho não é só sobre dizer, eu tive um sonho, vou viver por ele. Não, o Evangelho é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É dizer, Senhor, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, mas nesse dia eu boto o meu sonho no bolso porque eu quero viver os teus sonhos. Eu entendo que os lugares que eu conheci são bonitos, mas eu entendo que existe um guia que é perfeito e que é Deus, e que Ele vai me mostrar os melhores lugares possíveis. O Espírito Santo de Deus é o guia da igreja do Senhor. Por isso que Estevão disse, não resista ao Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo. Não resista. Não resista, dê lugar, dê liberdade, igreja do Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo. Chega de ficar dizendo não, o sim da tua cabeça, chega de ficar escolhendo da nossa própria mentalidade. É preciso dar lugar ao Espírito Santo, ele tem lugares melhores, ele tem coisas grandes, ele tem um alvo para a igreja do Senhor. É isso que Estevão está dizendo. Quando eles venderam José, eles estavam vendendo o sonho. A semente de Deus. Eles estavam vendendo a própria salvação da família. Se José se revoltasse e desistisse, quem era que ia salvar eles? Eles estavam vendendo a hereditariedade da promessa. Abraão, Isaac, Jacó, José. Foi o que se destacou, foi o que deu lugar, foi quem sonhou, foi quem buscou, foi quem foi obediente ao pai, foi quem foi humilde, foi quem era chegado no pai, foi quem estava à disposição da obediência do seu pai. Mas dentro de nós, há carne e espírito. Dentro de nós, há sonhos, há desejos humanos, há paixões da carne. Como os bisnetinhos de Abraão, que estavam se achando as areias das praias e as estrelas do céu. Estavam se achando os donos da terra prometida. De repente, nessa vaidade de sonhar e de se achar, eles estavam vendendo o sonho de Deus como escravo. Escravo de quem? Do sonho dele. Porque uma vez que o José não estivesse mais lá, o sonho que ia reinar agora era o sonho deles mesmos. O sonho de Judá, o rei, o sonho de Issacar, o governador, o sonho de fulaninho, o coisa tal. Mas aqui está escrito, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. A pregação de domingo, por que deu tudo certo? Porque Deus estava com ele. Porque ele deu lugar ao Espírito Santo. Porque ele não resistiu ao Espírito Santo. Porque ele não engrossou o pescoço. Porque ele não fechou os ouvidos. Porque ele não endureceu o coração. Está aqui, Estevão disse, vocês estão me matando aqui, e vocês mataram Jesus, por um problema de pescoço, coração e ouvido. Era um médico, né? Pescoço duro, ouvido fechado e coração endurecido. Dura cerviz, ouvidos incircuncisos e corações também. Será que nós como igreja não estamos correndo esse risco de, nas portas da volta de Jesus, estarmos correndo atrás do nosso sonho, da nossa vaidade pessoal, os bisnetinhos de Abraão querendo construir com as suas próprias mãos as suas promessas, querendo forçar
aquilo que Deus faz, como será que está a igreja do Senhor nos últimos dias? Será que ela tem dado lugar ao guia e dizendo, Espírito Santo, eu estou contigo e não abro, me leva porque eu estou contigo, me leva porque os teus sonhos são maiores do que os meus, me leva porque os teus planos são melhores do que os meus. Nós avançamos quando nós negamos a nós mesmos e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem quer avançar em 21? Quer? Pois nós avançamos quando nós entendemos Jeremias 29:11, que diz assim, olha, os meus planos são maiores do que os vossos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de um futuro e de esperança. Mas por que Deus disse isso, pastor Walter? Porque Jeremias 29 é a carta aos exilados na Babilônia. Sabe por quê? Porque eles estavam depressivos, eles estavam desistentes, eles estavam acomodados na Babilônia, eles estavam se lamentando. Diante da crise, ao invés de arrastar para cima, como diz a irmã Nalinda, a igreja do Senhor do Apocalipse vai arrastar para cima. Não é arrastar para cima do Instagram, não. É o arrastar para cima de crescer e de ser cheio de Deus, e de não resistir ao Espírito Santo, e de dar liberdade, e de proclamar o Evangelho dentro de casa, e de ligar o som alto, e de repreender Satanás. E arrastar para cima e dizer, esse casamento será consertado para a glória de Deus, e eu vou fazer o que eu puder para colaborar com isso. Não tem casamento que dê errado. Não tem casamento que dê errado. Se os dois se juntarem e disserem, eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder para esse casamento ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. Sabe, nós precisamos mais de Deus. Não tem o que dar errado numa família de 4 pessoas, quando as 4 pessoas dizem, eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder para essa casa ser cheia da glória de Deus. Os nossos problemas se resumem a uma palavra, carnalidade e pecado. Carnalidade e pecado. Jeito de ser, lundu, jeito carnal, bico. É porque eu queria, porque é o meu jeito, é porque eu fui criado, é porque, em Cristo você tem um novo DNA, em Cristo você é feito nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que foram feitas novas todas as coisas. Para não me perder, o arrasta para cima da Babilônia. Foi isso que Jeremias disse, irmã Nalinda. Eles estavam tudo depressivos na Babilônia, fazendo tijolinho, vendo aquelas orgias, aquelas coisas erradas, alguns crentes lá, quem sabe se desviando, entrando no meio dos babilônios, adorando aos deuses. Aí estavam tristes. Aí Jeremias, lá de Judá, aonde você estiver, em que fase da tua vida você estiver, se você abrir o seu coração, vem uma palavra do céu. Lá em Judá, Deus disse a Jeremias, escreve aí, meu filho, carta aos exilados na Babilônia, sem WhatsApp, sem internet, sem telefone, sem saber nem o que se passava. Escreve aí, meu filho, escreve aí, construa casas, edifiquem casas, plantem, colham, casem, deem casamento, vivam, se alegrem, juntem, comprem, vivam, se animem, louvem, toquem, porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Se você tem pensamento depressivo, arrasta para cima, porque Deus é que sabe os pensamentos que tem sobre vós. Se a tua vida está uma desistência, se a tua vida está do meio para acabou, se já acabou, se foi tudo, arrasta para cima, porque Deus é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. Porque José estava na prisão, mas Deus estava com ele. Porque a mulher de Potifar estava atazanando José, mas Deus estava com ele. Porque José foi esquecido pelo padeiro e o copeiro, mas Deus estava com ele. Quando o faraó chamou ele, disse, eu arrasto para cima, porque eu vou governar essa terra todinha que Deus me deu, e Deus vai me dar, e Deus vai salvar meu pai, e Deus vai salvar minha família, e Deus vai salvar um povo que entrou em 74 e saiu em 2,5 milhões de homens e mulheres fortes, cheios de Deus, liderados por Moisés. Entrou 70 e pouco, saiu 2 milhões. Por quê? Porque José arrastou para cima. Mas o nosso povo hoje é um povo assim, gostei do culto não. Gostei não, aquela música. O baterista.
Ixi, é o Timóteo que vai pregar hoje, sangue de Jesus, tanto grita quanto pula. Gostei não, se desagrada. Por uma besteira não resiste. Por uma besteira se quebra. Por uma besteira se racha. Por uma besteira murmura. Por uma besteira fala mal do outro. Mas já dizia o hino da harpa, um dos tais, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Você pode dizer, sou um dos tais? Você pode dizer, eu vou arrastar para cima, eu vou vencer em nome de Jesus. Nós avançamos quando nós entendemos que os sonhos de Deus não podem ser vendidos como escravos. Nós avançamos quando entendemos. Nós avançamos quando entendemos que o nosso não e o nosso sim devem estar submetidos ao Espírito Santo de Deus. Para terminar a pregação de hoje, nesse culto de ensino, Estevão pregou sobre Moisés. Disse, vocês estão me acusando aqui, me acusando de falar contra Moisés, pois são vocês que estão falando. Vocês estão agindo como os vossos pais que disseram. Aí Estevão diz assim, quem te colocou como líder sobre nós? Foi isso que Moisés ouviu no deserto. Moisés saiu de perto da mulher dele e dos meninos, saiu do conforto da casa do seu sogro, lá com a família, e foi para o Egito para libertar o povo. E sofreu, pagou o preço, enfrentou Faraó, voltou, orou, abriu o mar vermelho, passou, clamou a Deus, veio maná do céu, clamou a Deus, veio vitória, clamou a Deus, foi conquistando, clamou a Deus, Balaão perturbando e ele passando. Aí uma hora o povo de Israel chamou Moisés e disse, quem foi que te fez líder sobre nós? Quem foi que disse que você tem voz de autoridade sobre nós? Eita, sabe o que é? O que impede da igreja avançar? Rebeldia contra a palavra de Deus. Rebeldia. Rebeldia contra a palavra. A palavra é essa. Não dá para pregar bonito toda a vida. Rebeldia contra a palavra. Sabe por quê? Porque a gente quer um culto agradável. Porque a gente quer uma pregação que a gente goste. Porque a gente quer ouvir o ministro cante o que a gente quer. A gente quer que o irmão vá orar e ore o que a gente gosta. Mas a verdade é que nós é que devíamos fazer um coração que o Senhor goste. Nós é que devíamos aprontar a nossa vida de um jeito que o Senhor goste. Nós é que devíamos transformar a nossa casa em uma casa em que o Espírito Santo tem alegria em estar. Nós é que devemos agradá-lo e não ser agradados. Ele já nos salvou, já nos limpou, já escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora cabe a nós viver cada dia da nossa vida para a glória do seu nome, para agradar o seu nome. O homem julga o louvor afinado, o louvor desafinado. O homem julga a qualidade da voz, mas o Senhor qualifica o louvor com cheiro, não é com ouvido, porque Ele diz, é um sacrifício agradável a mim, a adoração do adorador. É a irmãzinha que se ajoelha sem ninguém ver, é a oferta da viúva das moedinhas, é um coração que se faz agradável a Deus. Por isso que a palavra diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque isso é um princípio espiritual. Mas a questão, gente, é que Estevão disse, vocês não estão avançando comigo. Estevão estava curando, pregando, realizando sinais, prodígios, maravilhas. Foi escolhido um diácono por aclamação da primeira igreja, e o pessoal pagando gente para mentir contra ele. Aí ele diz aqui na sua última pregação antes de morrer, vocês não estão avançando comigo, porque vocês têm se rebelado contra Moisés. Vocês têm se rebelado contra a lei de Deus. A vida de Moisés, teologicamente, representa a velha aliança, a lei, representa os mandamentos, os princípios, as bases do Evangelho. Representa a primeira aliança sobre a qual Jesus aperfeiçoou para fazer a segunda.
Mas aqueles homens estavam endurecidos. E ele disse, vocês estão igual os patriarcas. Porque a palavra chega. Agora eu vou misturar a palavra com a parábola do semeador, tá? Porque a palavra chega e o inimigo rouba o pássaro. Porque a palavra chega, só que vocês são superficiais demais. E o sol queima, a angústia. A palavra chega, mas vocês estão olhando só para essa terra. E vem o espinho e sufoca. Quem quer avançar em 2021? Pois não seja rebelde à palavra. Crie no seu coração uma terra fértil. Criar uma terra fértil dá trabalho. Sim ou não? Juliene, que gosta de plantas. Celina aí, que também agora gosta de plantas. Criar uma terra fértil dá trabalho. Tem que adubar, tem que preparar. Tem que calcular a incidência do sol. É de sombra, é de sol, é de não sei o quê. Muita água, é pouca água. É água todo dia, é água uma vez na semana. É jarro grande, jarro pequeno. E agora? Carta de 2 Pedro 1, 4 e 5. Agora que temos acesso à natureza divina, se esforça. Se esforça para avançar. Não resista ao Espírito Santo. Não resista. Vamos colocar uma luz sobre esse diagnóstico de Estevão. Ele falou de ouvido, ele falou de coração e ele falou de pescoço. Se você quer avançar na vida, não só em 21, mas 21, 22, 23, até que Jesus volte, amoleça o seu pescoço. Seja ensinável, seja humilde, seja flexível. Se José fosse assim, quando o carcereiro prendeu ele, dizia, você sabe de quem eu sou bisneto? Eu sou bisneto do pai Abraão. Eu não mereço estar aqui. Isso é um erro. Deus está contra mim. Não, lá na prisão. Ele amoleceu seu pescoço. Entendeu que havia um propósito que estava se desenrolando na vida dele. Dê a mão para o guia nessa noite. E amolece o teu pescoço. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Quando o problema vier de cima para baixo, para te enterrar no chão, arrasta para cima. E diz, está contigo, Jesus. O Senhor é o meu guia. Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade para apontar soluções. Tu tens liberdade para apontar novos rumos. Tu tens liberdade para apontar o que o Senhor quer fazer com a minha vida, com a minha casa, com o meu pequeno grupo, com o meu ministério, com a Igreja Nova Vida, com toda a família que se reunia em nome de Jesus. Aí ele fala de ouvidos e corações incircuncisos. O que significa incircuncisos? A circuncisão, além de um ato físico, simbolizava uma aliança, um compromisso, uma marca, um ato que mostrava a fidelidade, a obediência a Deus. Quando ele fala assim, corações e ouvidos incircuncisos, ele está dizendo assim, ó, corações e ouvidos sem pacto, sem lei, sem dono, sem fidelidade, sem lealdade. Mas eles eram judeus. Mas era de um povo chamado libertos. Eles eram de um povo chamado libertos. E pagaram para mentir. Sabe por quê? Sabe aquela igreja do Apocalipse que tinha fama de que estava viva, mas que na verdade estava morta? Eles tinham nomes de libertos, mas estavam presos. Porque o coração deles, o ouvido deles não tinha pacto com Deus. Se você quer avançar em 21, faça um pacto com Deus. Faça um pacto de fidelidade. Ontem eu vi um testemunho lindo. Cheguei a me emocionar, pastor. Eu tomei uma atitude em relação à minha vida financeira. Uma atitude e eu não voltei atrás. E a partir de então, coisas miraculosas começaram a acontecer na minha vida, na vida da minha família. Sabe o que é isso?
Nós precisamos, como igreja, entender que nós não estamos soltos na terra, que existe um Deus, que existe um Senhor, um dono, existe um Salvador, existe um bom pastor, existe alguém que é sobre nós, existe um general de guerra, existe o libertador de Israel, existe o restaurador, existe o resgatador de Ruth, existe aquele que nos limpa, que nos lava, que nos rime com seu sangue, que abre, que se faz porta para que passemos por ele, para que andemos nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas como é que eu vou passar por esse lugar, por esse Jesus? Como é que eu vou ser aliançado com ele se o meu ouvido é entupido, se o meu coração é pedrado? Sabe, o coração duro, não bate. É uma das emergências médicas chamada pericardite, chamado tamponamento cardíaco. É desesperador. Para quem vê, imagine para quem está morrendo. Envolvendo o coração, existe uma pele chamada pericárdio. Você imagina um rolopaque daquele de cozinha, dessa grossura assim, ó. Desse para ver aí, fininho, mas uma pele. Por algum distúrbio, impacto, acidente, dentro dessa pele começa a sangrar. Por dentro. E aquele sangue vai se coagulando. E aquele coração que era mole, flexível, vai ficando duro. Ele quer bater e não bate mais. Ele quer mandar sangue para o corpo e não consegue mais. Porque ele está endurecido. É isso. É disso que Estevão estava falando. Um coração tamponado. Um coração endurecido, um coração ineficiente, um coração disfuncional, um coração que perdeu a capacidade de realizar a sua missão. Sem Cristo, o coração do ser humano é disfuncional. Sem Cristo, o coração do ser humano fura a fila de vacina. Sem Cristo, o coração do ser humano mata uma namorada porque descobriu que estava grávida. Sem Cristo, o coração do ser humano faz as maiores atrocidades porque parece que está vivo. Você olha, tem vida, você olha, tem temperatura, tem frequência, está vivo, mas por dentro está morto. Se você quer avançar nessa vida, receba da vida de Deus sobre o teu coração nessa noite. Dê lugar ao Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo. O contrário da resistência ao Espírito Santo é a liberdade do Espírito. A liberdade. Pois aonde há o seu Espírito, aí há liberdade. Pois aonde há o Espírito de Deus, há fartura de alegria e delícias perpetuamente. Está escrito. Vamos orar. Vamos orar por um avante da promessa de Abraão, um avante da resiliência e perseverança de José, um avante de guardar a palavra de Moisés. Que pregação de Estevão maravilhosa. Está escrito. Muito cuidado, muitos versículos, muito conteúdo. É espantoso a quantidade de revelações. Espantoso. Um documento histórico aqui, em cada celular, em cada Bíblia. Vamos dar poder a essa palavra. Dê liberdade ao guia nessa noite. Diga: Senhor, eu quero avançar. Eu entendi que existe um céu maior do que a terra. Eu entendi, Senhor, que existe um sonho melhor do que o meu. Eu entendi, Senhor, que existe uma palavra, que existe um coração dentro de mim, que eu preciso prepará-lo. Existe um ouvido aqui na minha cabeça que eu preciso abrir. Existe um pescoço aqui, ó, que eu preciso deixar bem molinho, para poder olhar para baixo pedindo perdão, para poder olhar para cima e ver os céus abertos. O pescoço duro, nem para baixo nem para cima. Trava, só vê o que está na sua frente. O pescoço mole olha para o chão
e se arrepende. Recebe o perdão e olha para cima para glorificar o nome do Senhor e agradecer. Amoleça seu pescoço nessa noite. Sabe o que significa isso? Abra mão. Ceda para o Espírito Santo.